Susana Garcia defende que é humano que o polícia disparasse sobre Adair Muniz. Pacheco Pereira fala da política de excrementos de Trump. Ricardo Paz Mamed alerta para a crescente desigualdade da política fiscal. São os comentadores como Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos falar de Maria Corina Machado. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Vamos começar por falar do início ou do percurso do julgamento dos agentes policiais que se envolveram na morte de Aldair Muniz, quando houve uns desacatos aqui há 2 anos na zona da Amadora. A Susana Garcia, que é vereadora do PSD na Câmara Municipal da Amadora e comentadora na CNN, fez um longo depoimento sobre este assunto, onde se atira à Cova da Moura. É um bocadinho comprido, mas vale a pena ouvir. Vamos comentar a seguir. Ao lado das forças e serviços de segurança, mas esse posicionamento não é incondicional, que seria. Todas as instituições no país democrático têm que ser sindicadas quando há algum comportamento que pode ser desviante à norma. Temos aqui uma pessoa que faleceu e nós temos agora que compreender se houve por parte do agente da autoridade, aliás, a esse propósito, dos agentes da autoridade deste evento, condutas que violam as regras a que estavam adstritos. E eu sei que é difícil as pessoas compreenderem isso. Sei que, como disse o senhor advogado, com quem eu me solidarizo em relação a isso, quando ele fala da questão do politicamente correto, eu não o sou, porque a verdade deve ser dita independentemente do transtorno que ela causa. Eu estou aqui como advogada, mas sou vereadora na Câmara da Amadora. Vocês aqui falaram a semana passada de episódios, 5 episódios que aconteceram na Amadora, 2 deles na Cova da Moura. Ir à Cova da Moura não é o mesmo do que ir à Lapa. Claro que há mais incidentes de natureza perigosa aqui. As intervenções são mais perigosas aqui do que noutras zonas do país. E nesse sentido Cresce. faria sentido estarem agentes, por exemplo, com maior experiência Tem toda a razão. nesses locais? Tem toda a razão. Isso diz muito também da forma como, às vezes, os órgãos de investigação criminal estão estruturados. Nós sabemos que a média etária dos agentes da PSP que estão colocados na esquadra que está afeta a esta zona, a freguesia das Águas Livres, neste caso a Cova da Moura, são sempre os mais novos. É como se fosse, perdoa-me a crueza da expressão, carne para canhão. Mas isso não serve de desculpa daquilo que aconteceu, porque esta pessoa já estava lá há 2 anos. E deixe-me dizer-lhe que 2 anos na Cova da Moura equivalem a 20 anos em qualquer outro sítio neste país. E digo-lhe isto com a frontalidade de quem conhece estes homens e de quem sabe aquilo pelo qual eles ali passam. Agora, eu gostava que compreendesse isto. Ministros que têm especial segurança, quando entram na Cova da Moura, têm um protocolo de segurança que não existe em mais nenhum sítio do país. À noite, de madrugada, naquele local, numa fuga por parte de um cidadão que se apresenta depois hostil, e é um direito que o cidadão tem, não o deve fazer, mas pode fazê-lo, perante a tentativa de detenção, com a pouca luz que aquilo tinha e estava lá um candeeiro, eu conheço a zona, num território que é quase sempre hostil às forças e serviços de segurança, perdoe-me, mas é mais do que humano, boa tarde, colega, é mais do que humano que alguém, tendo visto uma mão a sair do bolso, com qualquer coisa que tivesse na mão que brilhasse, presumisse legitimamente que aquilo poderia ser uma faca. Eu disse que a morte do Aldair Muniz foi há 2 anos, mas não foi há 1 ano. Pareceu-me há mais tempo. Estava a falar de memória. Bom, mas vamos ao que interessa. Nuno, Cova da Moura é um faroeste, é isso? E, portanto, e por isso quem se apresenta com a mão levantada pode levar um tiro? Esse é o maior dos problemas, é que nós permitimos que haja territórios onde a cidadania não existe. E a polícia é uma força militar de intervenção e de ocupação. Grande parte do problema destes casos tem a ver com isso, porque se a polícia entra a disparar, depois vai querer o quê? Que as pessoas da Cova da Moura tenham confiança na polícia? Se a polícia, no meio de uma espécie de operação stop, acha que a condenação por fugir à polícia é levar um tiro,
Isto são coisas que são inadmissíveis. E o que nós verificamos é que em grande parte dos bairros o que acontece são intervenções policiais desproporcionadas, são tratamento das pessoas como se não tivessem direitos e não fossem humanos, e isso tem consequência de criar uma zona de total exclusão e uma zona onde possam acontecer este tipo de acontecimentos. E depois tudo está construído para isso, isto é, o protocolo de segurança na Cova da Moura, quer dizer, eu conheço muitos bairros, porque que a Cova da Moura tem um protocolo de segurança especial? Eu gostava de saber se isso é verdade, parece-me uma grande aldrabice, mas se for verdade é absolutamente escandaloso. Quer dizer, a Cova da Moura é um bairro de autoconstrução, estruturado, com associações, com presença cultural, com milhares de pessoas que trabalham, um bairro com pessoas que têm tantos direitos a serem respeitadas e não levarem tiros como as outras pessoas. E é isto que está a acontecer. E estamos a criar toda a estratégia de defesa se baseia nisso. A Cova da Moura é uma zona perigosíssima, não é como a Lapa, mas na Lapa também não entra aos tiros, não é? Portanto, é natural que não é como a Lapa, e embora pudesse não haver faca, ele podia imaginar que havia faca, e imaginando que havia faca, está em legítima defesa, porque se houvesse faca podia ter morrido. Portanto, é uma construção de um argumentário exatamente igual ao argumentário que permitiu matar um adolescente há muitos anos, o Cucu, que foi morto com um tiro na cabeça, a poucos centímetros, e o polícia foi absolvido na base de que pareceu ver-lhe uma arma. Pareceu que tinha visto uma arma. E na realidade também plantaram uma arma, que se veio a descobrir no processo que não era do adolescente e que tinha sido plantada, mas mesmo assim o polícia foi absolvido. Pois. Paula, o comentário da Susana Garcia é equilibrado. Ela tenta, às vezes dá ali um mano cravo outra na ferradura, mas a conclusão não me parece equilibrada. Tu também chegas a essa conclusão? Equilíbrio não é de facto a palavra que eu consigo associar a Susana Garcia em momento algum, e este não é exceção. E o que é facto é que com erro ou não, matar é crime, com intenção ou não, matar é crime. O que se está aqui a fabricar é uma narrativa para justificar esse crime. E é preciso sublinhar que não estamos a falar de um confronto em paridade, porque de um lado temos um cidadão comum e desarmado, do outro dois agentes que estão armados e estão treinados para garantir a segurança pública e que ainda por cima, naquele momento, estavam já à espera de reforços. Portanto, mesmo admitindo que houvesse um vislumbre de uma faca, isso não é justificação para o agente atirar a matar. Aceitar um comportamento desta natureza é começarmos a mandatar a polícia para, em situações de resistência à detenção, em vez de imobilizar cidadãos, passar a executá-los. Depois, basta alegar que não havia intenção de matar, que os tipos, que os tiros, aliás, ou que estas pessoas que estão ali a resistir acabam por justificar uma série de intervenções em resposta a uma ameaça e depois constrói-se uma história em torno dessa alegação. Acontece que hoje em dia temos a possibilidade de filmar as intervenções policiais com os nossos telemóveis e se assim não fosse, se não tivéssemos imagens que desmentem de forma cabal a polícia, se calhar o assassinato de Odair Muniz nem sequer estaria a ser julgado. As imagens de videovigilância que surgem talvez tivessem desaparecido, porque sem a série de vídeos filmados por populares que fazem parte deste processo, eu tenho muitas dúvidas, tenho fundadas dúvidas de que estaríamos sequer a ter este julgamento. E o que é facto é que todas as imagens que têm surgido contrariam a argumentação da polícia. E justamente por isso, não é? Além do julgamento de Bruno Pinto, que é o agente que matou Odair Muniz, vai existir também, na decorrência deste caso, o julgamento de Rui Machado, que é o agente que estava com ele e que está a ser acusado de falsidade de testemunho por ter referido no auto de notícia da PSP a existir uma faca aparentemente invisível. Portanto, infelizmente, nada disto é novidade. O Nuno já falou aqui do caso do Elson Sanches, do Cucu, que foi executado com 14 anos, justamente em circunstâncias muito parecidas com esta, ou pelo menos com esta alegação que está aqui a ser montada. Portanto, dizia que nada disto é novidade, naquele que tem sido o policiamento das chamadas zonas urbanas sensíveis, onde os casos de abuso policial se sucedem, com base nesta política de criminalização de territórios e de pessoas, que Susana Garcia, enfim, já disse que gostaria de ver erradicados.
Mas, felizmente, ainda não estamos entregues a 3 Salazares, portanto, num Estado de Direito, eu espero que ninguém esteja acima da lei, e com erro ou não, Bruno Pinto matou o Odair Muniz, que estava desarmado. Eu, para já, o que eu acho que se exige neste momento é que o julgamento dos agentes e também a análise sobre a desculpabilização que a direção da PSP, logo naquela altura, tentou fazer da operação, nomeadamente inventando uma agressividade que não existiu por parte do Odair Muniz, tudo isso seja analisado da forma mais justa possível. E a justiça implica que algumas das coisas que a Susana Garcia disse sejam também levadas em conta. A experiência ou não experiência dos agentes, a situação em concreto, se era dúbia ou não era, tudo isso tem que ser analisado, certamente, e proporcionar, de facto, um julgamento realmente justo. Agora, o que não pode é um assassinato passar impune. Isso não pode. E há aqui um assassinato. E eu queria sublinhar o aspecto que o Nuno marcou inicialmente, que é o que me parece que está na base deste problema, mais do que um problema de eventualmente na Cova da Moura existir um índice de criminalidade superior ao que é normal, não sei, admito que sim. Há um problema sistemático, com muitos anos, do lado do treino da Polícia de Segurança Pública para lidar com problemas de criminalidade deste tipo, que multiplica, está amplamente documentado, multiplica os abusos de poder, as agressões violentas desnecessárias, e, portanto, há aqui um problema, e estes agentes, quando forem condenados, se o forem, podem também queixar-se da formação que levaram e da influência que levaram, que os levou a agir daquela maneira, com digamos, uma indiferença pelos efeitos quer dizer, quem agarra numa arma e dispara tem que esperar que pode acontecer uma morte. E, portanto, tem que, antes de o fazer, tem que pensar muito bem no que está a fazer. E a ideia que dá, pelo aquilo que é conhecido, é que os agentes são treinados a não levar isso em conta da forma mais serena e racional possível. E, portanto, depois este tipo de acontecimentos multiplica-se. Por outro lado, está muito documentado que as esquadras que acompanham a situação na Cova da Moura e em outros bairros da Amadora são muitas vezes palco de agressões sobre prisioneiros, sobre detidos, que não são aceitáveis num Estado democrático. Até porque muitas vezes essas pessoas que são detidas, quando depois chegam a um juiz, são libertadas porque nada se passou de especial para justificar as tais detenções. E, portanto, há aqui um problema sistemático do lado também da autoridade, que a Susana Garcia, neste depoimento, acaba por secundarizar e criar uma narrativa que, de facto, tenta criar condições para que estes polícias venham a ser absolvidos e que o julgamento deles não seja realmente justo, mas sim parcial, para o lado a favor da polícia e não para o lado do equilíbrio que seria necessário. Mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre este assunto? Então passamos à frente. Pacheco Pereira apareceu indignado com a reação de Donald Trump às manifestações que houve nos Estados Unidos contra ele. Vamos ouvir. Mas antes disso eu queria exprimir a minha completa repugnância pelo vídeo que o Trump fez sobre as manifestações contra ele. É uma coisa de hoje, de há pouco tempo. Eu pensei que era falso, confesso. Não. Aquilo foi emitido a partir da Casa Branca. É uma coisa de uma enorme repugnância. São as manifestações dizendo que não querem rei. Aliás, usando uma frase clássica num dos fundadores da democracia americana. E ele faz um vídeo em que, com croa, mete-se num avião, ou aparece num avião, é um vídeo feito com inteligência artificial, passa por cima das manifestações e deita excrementos em cima deita aquilo que eu não posso dizer M3 estrelinhas, não é? Em cima. É uma coisa de uma enorme repugnância, de um enorme nojo. Aquele homem é presidente do país mais poderoso do mundo, é um dos homens mais poderosos do mundo e aquela é a visão que ele tem sobre um protesto pacífico que juntou 7 milhões de americanos contra ele, responde daquela maneira.
Portanto, nós vamos ter, eu acho há muito tempo que ele não é bom da cabeça, não é? Mas irá fazer muitos estragos. E eu confesso que vi isto pouco antes de vir para aqui e a minha sensação é de completa repugnância. Acho que as pessoas deviam ver para perceber o mundo em que estão metidos. Paulo, este é o mundo em que estamos metidos? É parte do mundo em que estamos metidos, sim, mas mais grave do que os vídeos são as políticas de Trump. Mas eu diria que a novidade aqui presente tem que ver com a dimensão do protesto contra a administração Trump, protesto este que, segundo os dados que têm sido divulgados, mobilizou cerca de 7 milhões de cidadãos a nível nacional, portanto, nos 50 estados, e que estão a contestar, portanto, nas ruas, o autoritarismo do seu presidente e o seu desrespeito total por aqueles que são os valores democráticos. Algo que, aliás, fica bem demonstrado com este vídeo, não é? Que o conteúdo me parece bem adequado àquela que é a sua liderança. Porque se há quem retire destas imagens a mensagem de que Trump se está a defecar para os manifestantes, eu retiro outra. Portanto, Trump assume no vídeo que é o rei da trampa. E eu entendo que é um título que lhe assenta bem e que está alinhado com as medidas que a sua administração tem adotado. Eu sei que muitas das críticas que têm surgido, não só a Trump, mas também a partir deste vídeo, assentam no quão infantil é o comportamento de Trump, que um presidente, um chefe de Estado, não se pode comportar desta maneira, até entrando aqui nesta ideia de que é um louco, mas eu não o qualifico dessa forma, porque isso significa desresponsabilizá-lo, não é? Nós estamos aqui a falar efetivamente de um presidente da República que, segundo aquilo que tem demonstrado, está na política como quem está num parque de diversões ou num centro comercial, não é? Isto não faz dele uma criança, portanto, faz dele, eventualmente, um político profundamente irresponsável e com muitas práticas que, do meu ponto de vista, devem ser criminalizadas. Mas eu termino recordando que antes deste vídeo, Trump já tinha brincado à inteligência artificial noutras ocasiões, tendo inclusivamente gerado um vídeo em que se vê Barack Obama algemado e a ser detido. Portanto, isto é o presidente dos Estados Unidos agora. E eu não consigo relativizar este tipo de publicações porque entendo que elas são o reflexo da ameaça que temos diante de nós. Nós estamos perante alguém com muito poder e que não duvido nada que, com a motivação certa, que é como quem diz, com a promessa de mais poder e de mais influência, colocará em prática não só os desejos que anda a publicar em vídeos, como outros ainda por publicar. Portanto, o fascismo já está a governar, do meu ponto de vista, o fascismo já governa no mundo digital, agora reforçado com esta arma da inteligência artificial, que Trump, conforme se percebe, manuseia muito bem. Eu sublinho aqui um aspecto, que é o Trump faz isto porque acha que é propaganda eficaz. Ou seja, o menorizar os adversários políticos ao nível do sub-humano, do menos que merda, é um artifício de propaganda que Trump certamente tem estudos, tem convicções e tem dados que lhe permitem achar que é um estilo de propaganda eficaz. E este estilo de propaganda em que o adversário político deixou de ser uma pessoa, um humano, e passou a ser algo desprezível, é dominador, está a ser dominador na propaganda de extrema-direita em todo o mundo, e Trump é o líder desse estilo de propaganda que encontra depois repercussão na opinião pública, o encanto da claque que aplaude imbecilmente qualquer tipo de alarvidade, e digamos esta ideia de que há uma superioridade do nosso lado e que os outros são sub-humanos, tem de facto uma raiz muito fascista. Tem, de facto, uma raiz muito fascista. É muito parecido com as caricaturas que se faziam sobre os judeus, que pareciam que eram desenhados como se fossem ratos, ou os comunistas, que eram desenhados como se fossem uns animais abjetos. E, portanto, isto no princípio do século XX. E, portanto, isto parece-me um estilo de propaganda que não é louco, é deliberado, é pensado e é muito trabalhado. Nuno. Eu queria repegar em algumas coisas que vocês dois disseram, e para mim a parte mais importante
é que normalmente tenta-se camuflar aquilo que está a acontecer com a excepcionalidade da loucura. Já aconteceu isso em relação ao nazismo e ao fascismo, foi visto como um acontecimento anómalo que produziu um holocausto com letra maiúscula, como se fosse o único momento da história que se verificou aquele tipo, e foi feito não porque houvesse gente que defendesse aquilo, houvesse uma movimentação e uma realidade, mas porque havia gente louca e anormal que fez aquilo. E quando nós vemos Trump, tendemos a ir para o lado folclórico dele e dizer que aquilo é uma anormalidade, quando na realidade isto está a acontecer um pouco por toda a Europa e o mundo ocidental. Há um crescimento do autoritarismo, há um estabelecer que os culpados da situação de miséria criada pelo neoliberalismo são os estrangeiros imigrantes e as populações mais pobres racializadas, fazendo passar todo o resto de medidas. Isto é, aquilo que se verifica do ponto de vista económico é um estabelecimento, um corte sucessivo dos impostos dos ricos, uma redistribuição de dinheiro cada vez aos mais ricos, disfarçada de uma contestação ao neoliberalismo, apontando contra os imigrantes, contra os refugiados, contra as classes trabalhadoras que não nacionais ou de origem não nacional. E, portanto, o que estamos a ver é paulatinamente a instaurar-se um regime de tipo fascista, onde as garantias de liberdade, as garantias de democracia se vão esvaindo. Trump faz uma reunião com os chefes militares, em que o seu secretário de Estado da Defesa fala da gordura de generais, mas o que ele fala é que a necessidade de combater o inimigo interno nas cidades americanas e de reprimir as pessoas que não estão de acordo com a política dele. E, portanto, estamos já... não executa as sentenças dos tribunais, propõe-se prender a possibilidade de ser eleito um mayor de esquerda em Nova Iorque, propõe-se prendê-lo, propõe-se prender governadores e presidentes de Câmara de Filadélfia e de Illinois. Portanto, quer dizer, há aqui uma criação de um clima que permite a instauração de uma ditadura. E nós estamos a ver nos Estados Unidos, mas estamos a fechar os olhos a que acontece a Portugal. Quer dizer, a entrevista, estamos a gravar isto no sábado, a entrevista de ontem de André Ventura é todo esse repertório. É o repertório que a culpa da situação em que se encontra o país é dos imigrantes, que os imigrantes aumentam a criminalidade, tudo dados que estão desmentidos pelos dados estatísticos. Mas isso não interessa. Ele está a criar um inimigo, e está a criar uma ditadura para reprimir toda a gente que é contra ele. E nós estamos a ver isto a ferver de 5 a 5 graus, não estamos a perceber a fervura, mas a realidade que nos estão a impor é, de facto, a imposição de um regime autoritário que garanta os lucros dos mais ricos e que torne grande parte da população escravizada e sem direitos sociais, políticos e de liberdade e democracia. A questão da distribuição dos rendimentos foi, de certa forma, abordada por Ricardo Paes Mamed, que analisou a política fiscal e sublinhou a injustiça na sua opinião, a injustiça dos impostos indiretos. Vamos ouvir. Não, Portugal, neste momento, não é ao nível da União Europeia, é ao nível da OCDE, que é um grupo mais alargado ainda, são mais de 40 países entre os mais ricos do mundo que fazem parte. Portugal, neste momento, é o quarto país da OCDE, atrás da Grécia, Hungria e Letónia, onde o peso dos impostos indiretos sobre o PIB é mais elevado. E os impostos indiretos, ou seja, o IVA, o ISP, estes basicamente que o Pedro esteve a mostrar, são efetivamente impostos que são injustos. Apesar de pagarmos todos a mesma taxa, a verdade é que as pessoas, as famílias de menores rendimentos, como não têm muito para poupar, gastam tudo, basicamente o que recebem em consumo, porque recebem pouco, acabam por pagar uma percentagem maior do seu rendimento em impostos. E, portanto, os impostos indiretos, da forma como eles existem atualmente, são impostos injustos, são impostos regressivos. E Portugal tem um nível de fiscalidade indireta que é, como eu acabei de dizer, das maiores do mundo mais rico. E, na verdade, como os países ricos têm mais fiscalidade em geral, Portugal é um dos países do mundo onde o peso dos impostos indiretos é mais elevado. E isto é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos pelos quais eu sou tão cético em relação à redução dos impostos diretos como o IRC e o IVA. O IRC e o IRS.
Porque, quer dizer, ninguém gosta de pagar impostos, todos nós gostaríamos de pagar menos impostos. Mas é assim, os impostos é aquilo que garante que nós temos educação, temos saúde, temos proteção social, que temos bombeiros, que temos proteção civil, que temos polícia. A discussão em termos do nível desse imposto, não é se pagamos ou não pagamos impostos. Mas a questão fundamental é esta, nós não podemos querer reduzir o IRS e o IRC, depois queixar-nos que o IVA e o ISP estão muito elevados, portanto o que queríamos era descer isto tudo, depois ainda queremos ter serviços públicos. Podemos. E voltamos sempre a esta. Há quem acha que consegue fazer magia. Eu não acredito em milagres. E para além disso, ter contas públicas mais ou menos equilibradas para continuarmos a descer a dívida pública a bom ritmo. Nuno, a quadratura do círculo é possível nos impostos? Não. Quer dizer, os impostos, do ponto de vista constitucional, servem para financiar o Estado e redistribuir riqueza. O que está a fazer este governo é concentrar a riqueza e deixar de ter dinheiro para financiar o Estado e as políticas públicas. Porque o governo está a fazer é o imposto que mais onera os pobres é o IVA. E o que é que faz o governo? Mantém o IVA altíssimo. Quais são os impostos que são progressivos? É o IRS e o IRC. Ou baixarem o IRC ou baixarem aquilo que é cobrado nos mais altos escalões do IRS, o que estão a fazer é tornar um imposto, em vez de progressivo, regressivo. Quer dizer, em vez dos mais ricos pagarem mais, vão pagar menos em relação ao que deveriam pagar. E, portanto, nós temos uma situação em que cada vez mais a justiça social é deitada fora para calendas e vendem-nos uma teoria que é a teoria do chuveirinho, que é, se os ricos ficarem riquíssimos, as molas que dão são maiores e os pobres há de lhes chegar qualquer coisa. Na realidade isso não acontece, cada vez mais a parte do rendimento que é do trabalho no rendimento nacional é menor e cada vez mais a parte dos lucros é maior. Acresce que os setores que ganham com essa alteração de impostos são setores não extraordinariamente produtivos e não extremamente inventivos. Isto é, está provado que do ponto de vista dos setores económicos que são afetados é, por exemplo, a grande distribuição dos supermercados, que são setores de baixos salários, onde não há nenhuma inovação, onde não há a criação de empresas novas que possam fazer uma revolução tecnológica e aumentar os salários e aumentar o valor de quem trabalha, retribuindo melhor. Portanto, o que estamos a verificar é uma política em todos os campos para dar dinheiro aos ricos, dizendo que no fim vai sobrar alguma coisa para os pobrezinhos. Sim, e a baixa do IRC que este governo, com o apoio da direita, tem previsto, vai de facto roubar uma fatia enorme ao Orçamento de Estado até 2027, que se vai refletir, mais uma vez, na degradação de serviços públicos. Não tenho dúvidas nenhumas. E há outro problema que realmente não está a ser atacado e que poderia ajudar a que a economia portuguesa fosse mais resistente e mais equilibrada, que é, há um problema de facto, produtividade na maior parte das empresas do país, e essa produtividade não é por causa da força de trabalho ser ou não ser adequada, é porque não há investimento tecnológico, não há investimento na inovação, não há investimento em fatores de produção que de facto possam aumentar essa produtividade. E portanto temos aqui a criação de um mundo de país subdesenvolvido, tipicamente de país subdesenvolvido. Salários muito baixos, impostos indiretos altos, má redistribuição através dos impostos diretos da riqueza e baixa de impostos para o capital, criando assim um mundo em que, de facto, o mundo do trabalho é cada vez mais desfavorecido e levando a que as políticas e os investimentos empresariais de grande dimensão sejam na aposta do baixo salário, que é a grande vantagem competitiva que Portugal tem neste mundo europeu. E, portanto, é criar um país subdesenvolvido e alimentar a ideia de que este subdesenvolvimento que nós estamos a viver é algo meritório e aceitável e corresponde aos padrões europeus, o que depois a vida real mostra que não tem nada a ver com isso. Paula, como é que se consegue inverter de alguma forma a ideia prevalecente que de facto se tem imposto neste país de que os impostos são um cancro para a sociedade?
Olha, eu antes de mais, acho que nos falta muitas literacias, como já tenho dito aqui em muitas ocasiões, e nós não crescemos, eu pelo menos falo por mim, com uma relação entre aquilo que se paga numa série de impostos, e nomeadamente aqui, falando muito concretamente do IVA, e depois um retorno naquele que é o funcionamento dos serviços públicos. E entendo que esse é um princípio que devia estar mais do que estabelecido, não é? Nós sabermos para onde é que está a ir o dinheiro que estamos a pagar em impostos. Nós não sabemos, não é? Portanto, imaginamos e, em função daquelas que têm sido as escolhas políticas dos diferentes governos, ficamos com aquela ideia, ou pelo menos fico, que está a ser muito mal gasto. E é evidente, aqui pegando também no que o Ricardo Paz Mamed diz, que é evidente que nós gostaríamos de pagar menos impostos, não é? Mas o problema começa justamente nos termos em que essa discussão é feita, de pagar mais ou de pagar menos, apenas focada no rendimento que levamos para casa todos os meses e que queremos, não é? Todos queremos que seja maior. Mas estamos aqui sempre a deixar de fora a injustiça que existe neste peso dos impostos indiretos, e em particular do IVA, que é aquele que tem um peso maior para aquelas que são as receitas fiscais. A questão é que, como estamos a falar de impostos que não se pagam diretamente, passam despercebidos. Portanto, tem um custo político menor. Quando são apresentadas as políticas, as grandes parangonas, é muito mais sexy dizer que vamos baixar os escalões, vamos fazer aqui um ajuste para que os trabalhadores possam levar mais uns tostões para casa ao final do mês. E, aliás, eu desconfio mesmo que, nesta conjuntura política em que estamos, defender taxas diferenciadas sem a tal literacia que eu estava aqui a trazer, cause alguma impopularidade, porque não se percebe sequer a ideia que está subjacente de correção de desigualdades. Portanto, as pessoas vão apenas achar que isto não é justo, então há aqui pessoas que vão pagar menos porque uma taxa mais baixa. Mas as políticas têm sido adotadas, têm, de facto, ao não mexer nesta questão do IVA, dos impostos indiretos, está a empobrecer ainda mais as famílias que já são carenciadas. Não é justo de maneira nenhuma que isto aconteça desta forma, mas também não estou a ver nenhum interesse, nenhuma vontade, nenhum compromisso para que esta situação seja alterada. E voltando aqui ao início, pegando no valor social dos impostos, colocando nestes termos, acho que seria mesmo útil que começássemos a discutir a carga fiscal a partir da importância daquilo que nós pagamos para o funcionamento efetivo dos serviços públicos, que são essenciais, e também para começarmos a refletir sobre o impacto desses dinheiros, desses fluxos, na correção das desigualdades sociais produzidas por uma profunda desigualdade que nós temos e continuamos a ter e que se está a acentuar na distribuição de rendimentos. Ora, vamos então agora ao nosso papel selado. Trago-vos aqui então um artigo de Bárbara Reis, do Jornal Público, cujo título é este: E um Nobel da Paz para Álvaro Cunhal. Não, ela não está a propor um Nobel da Paz para Álvaro Cunhal, está sim a criticar as pessoas de esquerda que se manifestaram contra a atribuição do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, a mulher que tem aparecido mais como opositora do regime de Nicolás Maduro. Ela critica a bancada do Partido Socialista Operário Espanhol, critica Paulo Raimundo do PCP, critica o presidente de Cuba, critica um professor da Universidade de Yale chamado Greg Grandin, critica a seguir a secretária-geral do Podemos, Ione Belarra, e depois Pablo Iglesias, não podia faltar também, e depois compara Corina Machado a Álvaro Cunhal, dizendo que tudo o que Corina faz na luta política na Venezuela tem uma equivalência no que Álvaro Cunhal fez. Finalmente, socorre-se de um comunicado da Amnistia Internacional que denuncia a prisão de 900 pessoas detidas arbitrariamente na Venezuela por motivos políticos e depois, apesar de admitir que o Prémio Nobel da Paz nem sempre é justo, e dá os exemplos da atribuição do Nobel a Barack Obama e a Henry Kissinger, entre outros, acha que estas críticas não fazem sentido e pronto, e solidariza-se com a posição do Comitê Nobel da Paz. Nuno, o que tens a dizer sobre isto?
Eu tenho a dizer que, na maior parte dos casos, as atribuições dos prémios nobres, e sobretudo o Prémio Nobel da Paz, que é outro júri, é uma espécie de agenda de luta política de um determinado lado, não tem nada a ver com nenhum equilíbrio. Eu relembro que, por exemplo, na literatura, o Churchill ganhou o Prémio Nobel da Literatura, e relembro-me que este prémio da Corina Machado, apesar das comparações que faz a jornalista do Público, é um prémio, era a mesma coisa que a gente estar a dar ao líder da Al-Qaeda ou do Daesh um prémio pela luta que fez contra os, no caso da Al-Qaeda, contra os soviéticos no Afeganistão. Quer dizer, a questão é, quando estamos a dar um prémio Nobel da Paz, não o podemos estar a dar a uma pessoa que, ponto 1, participou num golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos em 2002. Ponto 2, repetidamente pede a intervenção militar de um país estrangeiro no seu país para resolver problemas políticos. E ponto 3, apoia o genocídio de Israel, apoia a presidência de Donald Trump, e nós, porque consideramos que a Venezuela é um Estado ditatorial, damos a qualquer pessoa que se oponha a esse Estado que consideramos ser ditatorial. Portanto, na realidade, este Prémio Nobel é um Prémio Nobel de ideologia, de uma determinada ideologia que considera que os países ou estão do lado dos Estados Unidos ou, por isso simplesmente, não deviam existir. E provavelmente darão o Prémio Nobel da Paz quando houver uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela ou quando houver uma intervenção dos Estados Unidos na Colômbia, porque nós regressamos não só a formas de fascismo, mas que formas de imperialismo, como a política das canhoneiras, que eram, enfim, tinham sido abandonadas há algumas décadas. Paula. Olha, não tenho muito a acrescentar, mas coloco-me do lado das pessoas de esquerda que criticam a atribuição deste Prémio Nobel, sendo que eu concordo inteiramente com esta leitura de que enfim, o Nobel da Paz está longe de ser o Nobel da Paz, não é? Aliás, o próprio conceito de paz, a definição de paz, e pensando naqueles que têm sido os nomeados, não há aqui uma equivalência entre a minha definição de paz, o que eu entendo que deve ser a paz, e aquelas que são as práticas das pessoas que têm sido nomeadas. Aqui, em relação à Corina, falta apenas dizer também, portanto, não só já se falou aqui do apoio ao regime genocida de Israel, mas também há aqui uma ligação à extrema-direita sumidérrima, não é? Porque esteve em Espanha do lado do Vox, portanto, esta é a pessoa de que estamos a falar, e termino só para sublinhar que nós contestarmos a atribuição do Nobel da Paz a uma pessoa que está a protestar contra um regime que é acusado de uma série de práticas que estão descritas no relatório da Amnistia Internacional e noutros, não significa apoio ao regime de Maduro. Portanto, uma coisa não deve ser lida como sinónimo da outra, e parece-me também que Bárbara Reis acaba por fazê-lo neste artigo. Parece que todos nós que dizemos este prémio não deveria ter sido atribuído, estamos a dizer nós apoiamos Maduro, e isso não é verdade. Esta última parte que disseste, Paulo, eu também subscrevo inteiramente. Acho de facto olhar com reservas para o regime de Nicolás Maduro, para o governo, para a governação que Nicolás Maduro tem feito da Venezuela, não implica ter que apoiar toda a oposição que aparece, sobretudo esta que tem características belicistas e de uma agressividade ideológica que faz prever que, se chegassem ao poder, aquilo que muita gente iria ter saudades de Nicolás Maduro e da tolerância que ele tem para a crítica comparativamente com o que Corina se apresenta. Aliás, isto faz-me lembrar muito o caso da Suu Kyi de Myanmar, de 1991. Também ganhou o Prémio Nobel da Paz, depois chegou ao governo e acabou por cumprir-se de uma tentativa de genocídio dos Rohingya. Portanto, tudo isto parece-me muito pouco maduro, muito pouco racional, e de facto um serviço aos Estados Unidos que parece que se estão a preparar para invadir a Venezuela, nitidamente, não é? Aliás, eu sublinho que não é só a esquerda que tem estado a criticar a atribuição deste Nobel. O Conselho da Paz norueguês, que faz todos os anos a organização
da cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz. É uma estrutura norueguesa que organiza a cerimónia, não dá o prémio, organiza a cerimónia, nomeadamente o desfile com tochas que vão com o laureado até ao sítio onde o laureado depois é celebrado. O Conselho da Paz norueguês recusou este ano, diz que não vai fazer a cerimónia para a Corina Machado porque não se identifica com a decisão do Nobel da Paz. E, portanto, não é só a esquerda que tem muitas dúvidas sobre o valor de Corina Machado para um Prémio Nobel da Paz. E por muitas dúvidas, de facto, que tenhamos sobre aquilo que se passa na Venezuela, e eu tenho, estar a tentar fazer o combate contra Nicolás Maduro através da premiação de algo que é nitidamente muito mais antidemocrático, muito mais agressivo e ao serviço de interesses económicos que me parecem extremamente suspeitos, é algo que é completamente ridículo, para não dizer inaceitável. E é o que eu tenho a dizer. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou despedimos-nos por aqui? Então vá, adeus, até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.